Então, boa noite a todas e a todos. É uma alegria para mim estar aqui hoje com vocês novamente. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso encontro anterior, né, para falar sobre cumprimento de sentença. A gente vai falar hoje um pouco sobre liquidação de sentença, quando ela é cabível, quando ela é necessária, quais são as modalidades de liquidação, quando vai se aplicar cada uma. E a gente vai dar prosseguimento falando também do cumprimento de sentença propriamente dito. Beleza? Então vamos lá, começar. A liquidação de sentença. Muitas vezes a gente ouve falar, a liquidação é uma temática que a gente escuta falar, mas não é muito, a gente não costuma ver muito na prática, né? Então a gente não costuma dominar muito bem em que ela consiste. A liquidação, ela é um expediente que ela é intermediário entre a fase de conhecimento e a fase de cumprimento de sentença. E ela tem o objetivo de conferir liquidez ao título executivo, judicial, condenatório em obrigação de pagar, podendo ser realizada a requerimento do credor ou do devedor. Isso é mais ou menos o que está disposto lá no artigo 509 do Código de Processo Civil. Então, quando é que vai acontecer o procedimento da liquidação? Você vai ter já uma sentença. Essa sentença necessariamente tem natureza condenatória em obrigação de pagar. Então, disso a gente já pode depreender que não vai ser aplicável a liquidação de sentença naquelas outras modalidades de sentença condenatória, né? E o objetivo da liquidação é conferir liquidez ao título, né? Dessa conceituação, a gente tem 3 pontos que são importantes de serem fixados hoje, tá certo? Ela é própria das obrigações de pagar e ela então não vai se aplicar às demais espécies de obrigação, né? Obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, não vai ser aplicável, ela só vai ser cabível nas obrigações de pagar. O outro ponto que é importante da gente ressaltar é que ela pode ser realizada a requerimento do credor ou do devedor. Daí a gente pode extrair que ela não pode ser requerida por um terceiro estranho à lide, ela não pode ser realizada de ofício pelo juízo, né? Mas ela pode ser requerida pelo credor ou pelo devedor. E aí você pode se questionar: em que situação poderia o devedor ter interesse em instaurar o procedimento de liquidação? Se ele já foi condenado a pagar uma quantia, por que ele iria, né, ter a iniciativa de instaurar a liquidação, de requerer a instauração? Isso pode acontecer, por exemplo, quando ele... Primeiro, que eu acho que é alinhado com o princípio da cooperação, né? Nessa fase procedimental, você já tem um título executivo constituído, né? Você já tem uma sentença condenatória e o devedor ele pode ter interesse em efetuar o pagamento o quanto antes, né? Ele quer pagar, mas não sabe ainda quanto ele deve. Então, ele pode ter interesse, por exemplo, em minorar a contagem dos juros e das demais incidências. Então, por esse motivo, tanto o credor quanto o devedor podem instaurar a liquidação. E ela também não vai ser aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, né? Então, como que acontece? Se você tem um documento hábil, que em tese ele preencheria os requisitos para ser constituído como um título executivo, está previsto lá naquele rol que a gente estudou a aula passada, ou num rol de uma outra lei esparsa, mas ele não é líquido. Qual é a iniciativa que a parte deve ter, que o credor deve ter? Nesse caso, ele vai ter que instaurar mesmo uma ação de cobrança, né? Vai ter que ajuizar uma ação de conhecimento para poder conferir liquidez ao título, certo? Aqui tem um ponto importante que talvez até justifique a razão pela qual muitas vezes não é tão comum a gente deparar com a liquidação de sentença no dia a dia da nossa vida como operadores e operadoras do direito. Por que ele não é tão comum? Porque, em regra,
a gente tem o nosso código, desde o CPC anterior e o CPC atual reproduz essa regra, que é a do pedido ser determinado, né? Então, a regra é o pedido determinado. E quando o pedido for determinado, a sentença tem que ser líquida, né? A parte ela não pode formular um pedido determinado e receber uma prestação jurisdicional, como resultado da prestação jurisdicional, uma sentença ilíquida. Excepcionalmente, está lá no artigo 324, parágrafo 1º, incisos 1 a 3, o CPC admite que seja formulado um pedido genérico. Nesses casos, quando o pedido for genérico, a sentença pode ser ilíquida. Significa que necessariamente ela será ilíquida? Não. Se for possível já identificar o quanto se deve durante a fase instrutória, né, da fase de conhecimento, é preferencial. A liquidez é sempre preferencial em relação à iliquidez, né? Mas pode ser proferida uma sentença ilíquida quando o pedido for genérico. E aí eu trago essa informação que é a respeito da jurisprudência do STJ quanto ao dano moral, que é favorável, né? Ele entende ser possível a formulação do pedido genérico de dano moral. É bem comum a gente ver, não sei se vocês já identificaram algum caso no dia a dia, né? Requer a condenação do réu em danos morais em valor a ser arbitrado por Vossa Excelência, né? Então, isso está de acordo com a jurisprudência do STJ, mas ainda assim, ainda é preferencial que seja indicado o valor, né? Porque, é como a gente mencionou, a regra do código é que o pedido seja determinado. Ainda que o pedido tenha sido genérico, isso aí vai ser o que eu já mencionei agora, né? Ainda que o pedido tenha sido genérico, se no curso do processo for possível estabelecer o valor, a sentença será líquida. Somente podendo ser líquida quando? Aí ele vai trazer duas situações em que o pedido foi genérico e a sentença é possível, ela pode ser ilíquida. Uma é quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, porque os danos eles ainda estão se reproduzindo, né? Eles ainda estão acontecendo, ou a apuração do valor devido depender da produção de uma prova cuja realização for muito demorada ou excessivamente dispendiosa. Então, nesse caso também o juízo ele já entendeu que, por exemplo, num caso de ação de reparação de danos, ali ele já reconheceu na fase de instrução que estão presentes os requisitos do dever de reparação, né? Foi o fato, foi provado o fato, foi provado o dano, foi provado o nexo causal, e se a responsabilidade for subjetiva, foi provado o elemento subjetivo de dolo ou culpa. Se for objetivo, esse quarto requisito não é necessário. Mas, enfim, da fase de instrução já se pode depreender a presença desses requisitos, ou seja, já é certo o dever de indenizar, mas a definição específica do valor vai depender de uma prova que é muito custosa, que é muito dispendiosa. Nesse caso, o Código autoriza que o juiz profira uma sentença ilíquida, né? Não se admite sentença ilíquida nos juizados especiais, ainda que o pedido tenha sido genérico. Isso está lá no artigo 38, parágrafo único da Lei dos Juizados, a 9.099. E essa regra se justifica em razão de o procedimento do juizado, da natureza dele, que ele seja todo mais simples, mais simplificado, né? Ele é todo baseado na oralidade, no princípio da oralidade. Então, se depreende que se não for possível conferir liquidez a um título executivo lá constituído no juizado, é porque a causa é complexa e isso faz com que não seja possível formular o pedido no juizado. Beleza? E a liquidação provisória. No artigo 512 do CPC está estabelecido que é possível a chamada liquidação provisória. Isto é, a liquidação que tem início a despeito, né, em que pese ter havido um recurso, ainda que a esse recurso tenha sido atribuído efeito suspensivo.
E aí você pode se questionar, como que vai ser possível instaurar um procedimento de liquidação provisória se foi atribuído efeito suspensivo ao recurso? O efeito suspensivo ele não tem justamente o condão de suspender a tramitação, né, até que haja um pronunciamento do tribunal definitivo a respeito daquela matéria. Então, como pode ser possível, né? Se houver pendência de recurso com efeito suspensivo, não vai ser possível a execução provisória, mas vai ser possível a liquidação provisória, porque a liquidação, ela não é propriamente, ela não tem, a gente vai ver mais adiante, já estou antecipando, ela não tem natureza executória, ela não vai implicar na prática de atos de constrição patrimonial, né? Ela tem mais uma natureza cognitiva mesmo, ela vai complementar a sentença ilíquida, né? Ela vai dizer quanto se deve pagar, mas ela não vai ter o condão de produzir atos, de gerar atos de constrição patrimonial em face do executado, né? do devedor. Por isso que é possível que ela seja instaurada, ainda que tenha sido atribuído efeito suspensivo ao recurso, certo? Ela vai correr por conta e risco do liquidante, que vai se submeter àquela teoria do risco-proveito. Isto é, se eventualmente sobrevierem danos ao devedor em razão do procedimento de liquidação, esses danos eles vão ter que ser reparados pelo liquidante, né, por aquele que instaurou a liquidação, e ele vai responder objetivamente por esses prejuízos. E aqui é a questão que a gente mencionou. Na liquidação provisória, ainda que ela seja provisória, ela tem um risco bem menor em razão de não implicar em atos de constrição de bens, né? Ela tem natureza cognitiva, ela não tem natureza executória. E a liquidação igual a zero? Vocês acham que é possível? Né? Tem um artigo lá do CPC, se eu não me engano é o 509, que ele vai dizer que a liquidação ela não pode alterar o que já foi estabelecido na sentença. Será que a liquidação igual a zero ela iria ferir esse dispositivo, iria de encontro a esse dispositivo? Na verdade, o que prevalece é que ela é possível sim, certo? Nesse caso, vai ser adotado o procedimento da liquidação, que a gente já vai ver nos próximos slides, mas ao final vai ser identificado que o valor foi zero, né? Então, o juiz define o valor, mas não há o que executar, porque o valor é zero. É uma hipótese que a gente chama que a liquidação teve um fim normal, porque o valor foi definido. Qual é o fim esperado de uma liquidação? O que se deseja, o que se espera de uma liquidação é que ao final ela indique o valor devido. Então, o fim dessa liquidação igual a zero, ela foi um fim normal, porque definiu o valor, mas o resultado foi anômalo, porque ele não pode gerar como consequência a instauração da fase de cumprimento de sentença, porque o valor foi zero. É uma decisão de mérito e produz coisa julgada material, ocasionando uma frustração definitiva da execução. Então, se a liquidação foi zero, a pessoa não pode, depois de um tempo, deixa eu deixar quieto, parado aqui um pouquinho, vou acompanhando a vida da pessoa nas redes sociais e vou ver aqui se, sei lá, né, se melhora, se ela adquire algum patrimônio. Não é possível. Uma vez que você instaurou o procedimento de liquidação e ele resultou no valor zero, isso vai fazer coisa julgada material e não vai ser possível proceder a uma nova liquidação posteriormente. Entende-se não haver ofensa ao artigo 509, parágrafo 4º, que foi esse que eu mencionei, uma vez que a decisão que julga a liquidação de valor zero não tem o condão de modificar a sentença. Apenas ela define que o valor é zero. E aí, dever zero é diferente de não dever. Por mais que na prática a gente entenda que vai ter esse mesmo resultado, mas ainda assim são diferentes. Aqui eu trouxe uma questão que fala a respeito da liquidação. Ficou muito pequeno, dá para ler?
Dá para ler? Então, essa questão fala o seguinte: na liquidação de sentença, é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Aqui ele está trazendo, se eu não me engano, a literalidade do artigo 509, parágrafo 4º. É exatamente o que está dito lá no artigo. No entanto, se o resultado for igual a 0, é correto afirmar que. Então, ele quer a alternativa correta. O liquidante será condenado nas custas, procedendo-se nova liquidação. A gente verificou que faz coisa julgada material, então ele não pode proceder à nova liquidação. A gente eliminaria o item A. O B. Se devem fazer quantas liquidações forem necessárias até encontrar-se um quantum. Também vai cair no mesmo erro do item anterior, né? Não pode tentar novamente a liquidação. A C. Se trata de violação da coisa julgada da fase de conhecimento da ação que apurou a existência de danos. Vai ferir a coisa julgada da sentença da... Não vai, né? A gente viu que isso já está dito no artigo 509, parágrafo 4º. E a liquidação igual a 0 não fere o 509, parágrafo 4º. Então, também a gente elimina esse item. O D diz o seguinte: deve o juiz mandar proceder à liquidação por outro modo para que não fique a sentença sem execução. E o E vai dizer: a liquidação será julgada improcedente, aplicando-se a regra geral da incidência da coisa julgada. Seria a E, né? Seria o que a gente acabou de falar a respeito da liquidação igual a 0. Então, nosso gabarito vai ser o E. Seria isso mesmo. A decisão que julga a liquidação de valor 0 é uma decisão de mérito, faz coisa julgada material e não permite a propositura de cumprimento de sentença. Não há violação à coisa julgada formada na fase de conhecimento, certo? Agora a gente vai falar um pouco sobre a natureza jurídica da liquidação. O que vocês acham? Porque a liquidação ela acaba sendo essa coisa meio esquisita, que nem é mais... Já tem uma sentença, mas a pessoa não consegue executar porque o valor é ilíquido. Então ela não tem o que executar ainda, né? Qual é a natureza jurídica da liquidação? Tem uma corrente, que é uma corrente minoritária, que é a corrente do Nelson Neri e do Araquém de Assis, que vai dizer que a liquidação tem natureza jurídica de ação incidental. Então, para eles, você instaura uma nova ação para definir o valor devido. A segunda corrente, que é majoritária, ela está mais afinada com as finalidades do CPC de 2015. A gente até falou um pouco na aula passada sobre a questão do sincretismo, do quanto ele foi abraçado de forma paulatina no nosso sistema processual, e no CPC de 2015 ele foi adotado de maneira integral, sem exceções, né? Então, essa segunda corrente vai dizer que na verdade é só uma fase procedimental. Assim como você teve a fase de conhecimento e você vai ter a fase de cumprimento de sentença, também é possível que se tenha a fase de liquidação, né? Um entendimento que é mais concetâneo com o sincretismo, né? Mantém uma linha mais afinada com o sincretismo, e também você tem alguns pontos no código que indicam que realmente para o legislador ele entende que é fase procedimental. Porque ele não fala de petição inicial quando ele fala de liquidação, né? Se fosse rigorosamente adotado o primeiro entendimento, você precisaria ingressar por meio de uma petição inicial com os requisitos de uma petição inicial, que estão lá no 200 e pouquinho do CPC. E não é isso que ele faz, ele fala só da formulação por meio de um simples requerimento. E ele fala em intimação e não em citação. Também é um outro indício que ele dá no sentido de que se trata de uma fase procedimental e não de uma ação incidental. Legitimidade. Em regra, quem vai figurar no polo ativo da liquidação vai ser o credor, né? E o devedor no polo passivo, mas se for, por exemplo, uma ação de consignação em pagamento, você vai ter o oposto, né? O devedor no polo ativo. O 509, como a gente mencionou lá no início, ele admite que seja instaurado a requerimento tanto do credor quanto do devedor, então não permite a possibilidade de instauração de ofício, né? Então pode haver aquela situação em que o juízo se compadeceu, foi um caso muito delicado de uma reparação de danos
por erro médico, sei lá. Já viu que foi uma situação bem grave, que causou danos, causou prejuízos, sequelas, né? Enfim, a toda uma família e etc. Ele pode ficar extremamente envolvido, né, emocionalmente naquele caso, mas ele não vai poder, ele vai ter que realmente esperar que ou o credor ou o devedor instaurem o processo. E aqui é só um comentário a respeito da faculdade de o devedor instaurar a liquidação, né? Que é aquela questão que a gente falou tanto do princípio da cooperação, como também porque ele pode ter interesse em elucidar as questões que ficaram em aberto, né? Para que possa evitar dilações indevidas no processo, né? E assim, por exemplo, aumentar, né, a incidência dos juros ou demais incidências legais. A competência para liquidação. Você tem duas situações, na tutela individual e na tutela coletiva, né? Na tutela individual, a gente vai falar de uma competência absoluta, porque é uma competência de natureza funcional, né? Do mesmo juízo que proferiu a sentença ilíquida. Eu acabei instaurando num juízo diverso porque eu entendi que para mim seria melhor. Por exemplo, o juízo vai poder declinar essa competência de ofício porque é uma competência absoluta, é uma competência de natureza funcional. Na tutela coletiva, a sentença coletiva e líquida, ela pode ensejar uma liquidação tanto individual quanto coletiva. Na liquidação coletiva da sentença coletiva, você vai ter a mesma regra que a gente mencionou. Competência absoluta, porque funcional, do mesmo juízo que proferiu a sentença. Na liquidação individual da sentença coletiva, segundo o STJ, a competência vai ser do foro do domicílio do indivíduo, né, como forma de facilitar o acesso à justiça. Então, por exemplo, você teve uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública, que teve como âmbito de abrangência todo o estado de São Paulo, com a finalidade de obter provimento condenatório do estado e do município em... deixa eu pensar aqui... instaurarem casas-abrigo para mulheres em situação de violência. No estado inteiro, nos municípios onde ainda não tem, para que fosse condenado a criar, né, a fundar, enfim, construir. E aí a sentença procedente. Como é que eu vou ter acesso? Uma pessoa individual vai ter acesso né, para poder liquidar essa sentença lá em Tupã, sei lá, né? Ele precisaria, mas o processo tramitou na vara da Fazenda Pública daqui. Ele precisaria vir até a capital para poder dar início à liquidação de sentença, ou ele poderia fazer isso lá no juízo do domicílio dele, né? Então, tem esse entendimento no sentido de que ele pode formular esse pedido no domicílio do indivíduo como uma forma de facilitar o acesso à justiça, né? Porque essa exigência de que ele viesse ao juízo que sentenciou o feito, poderia ser uma forma de limitar o acesso à justiça a esse jurisdicionado. E aqui a gente vai começar a falar um pouco das espécies de liquidação, né? O Código ele traz duas modalidades de liquidação. Uma modalidade por arbitramento, que está lá no 509, inciso 1º, e a modalidade por procedimento comum, que está lá no 509, inciso 2. Né? O CPC de 73, ele previa a liquidação por arbitramento, que foi mantida, né, pelo CPC atual, e ele previa uma segunda modalidade que chamava liquidação por artigos, né? A liquidação por artigos, ela passou a ser denominada pelo CPC de 2015 como liquidação por procedimento comum. E a gente vai ver também adiante que teve algumas alterações no iter procedimental de cada um deles. Então, hoje nós temos a liquidação por arbitramento e a liquidação por procedimento comum, que era a antiga liquidação por artigos. E algumas observações mais a respeito de liquidação, antes da gente falar de cada modalidade, das duas modalidades, né? Como que a gente deve proceder enquanto operadores e operadoras do direito quando a sentença tiver uma parte líquida e a outra parte ilíquida?
código ele vai trazer uma solução, uma resposta para isso. Está lá no 509, parágrafo 1º, e ele menciona que o credor ele tanto pode, ao mesmo tempo, executar a parte líquida e liquidar a parte ilíquida, né? Então, ele vai poder instaurar aí os dois procedimentos. E aí, quando a definição do valor devido depender apenas de cálculos aritméticos, vai ser preciso instaurar a liquidação? Isso aqui a gente já falou no encontro anterior. Não sei se vocês se recordam, acho que teve até uma questão que a gente viu isso, né? Então, quando depender de simples cálculos, não precisa liquidar, pode ajuizar diretamente o cumprimento de sentença, né? Isso também está disposto expressamente no 509, parágrafo 2º. O CNJ, ele tem a obrigação de desenvolver e colocar à disposição dos interessados um programa de atualização financeira, né? O parágrafo 3º do 509 traz essa obrigatoriedade. Se eu não me engano, aqui no TJ São Paulo já é disponibilizado, né? Já fica disponível lá para uso dos jurisdicionados. Mas o Código traz essa obrigatoriedade também. E agora a gente vai iniciar o estudo de cada modalidade de liquidação, começando pela liquidação por arbitramento. Quando ela vai ser cabível, qual é o procedimento, quais são os detalhes que a gente tem que observar, certo? Então, a liquidação por arbitramento, ela vai ser cabível quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. É como está definido lá no artigo 509, inciso 1º, né? Então, determinado por sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação. Então, geralmente, eu não sei se já depararam com alguma situação em que na própria sentença o juízo já estabelece condeno o requerido ao pagamento de danos materiais, cujo valor será definido por meio de liquidação por arbitramento. O próprio juiz já faz constar na sentença que a liquidação vai se dar por essa modalidade. Ou quando as partes convencionam. Então, por exemplo, o Código ele menciona que a conciliação pode ser tentada a qualquer tempo, né? Então, chega um determinado ponto do processo em que já ficou evidente que a condenação vai acontecer, né? Naquele exemplo primeiro que eu dei no início do nosso encontro, uma reparação de danos, já ficou estabelecido que o fato aconteceu, já ficou estabelecido que o dano aconteceu, já ficou estabelecido o nexo causal entre o fato e o dano, todos os elementos estão presentes, a condenação ela é iminente. O Código ele fala que pode ser designada audiência de conciliação a qualquer tempo, né? Inclusive a conciliação é um dos vetores do Código Novo, é um dos principais das principais bases. Então o juízo designa a audiência de conciliação, mesmo fora do procedimento comum, né? E as partes convencionam de fato que uma tem que indenizar a outra, que o réu tem que indenizar o autor, mas o valor eles ainda não conseguem estipular naquele momento. Então eles podem convencionar, né, fazer constar no termo que o réu vai indenizar o autor pela totalidade dos fatos, dos danos decorrentes daquele fato, em valor a ser estipulado, ou então ele pode colocar pelos danos decorrentes daquele fato que se produziram desde a data do fato até o ano passado, por exemplo, estipular um período, né, um lapso temporal, e estipular que o valor vai ser fixado por meio da liquidação por arbitramento. Isso também é possível. A súmula 344 do STJ é uma súmula bem importante, porque ela vai dizer que na liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. Então, ainda que eventualmente a sentença tenha estipulado expressamente que a liquidação vai ser realizada por arbitramento, se ela for realizada pelo procedimento comum, isso não irá configurar a ofensa à coisa julgada.
qual é o procedimento da liquidação por arbitramento. Então, vai ser instaurada a requerimento do credor ou do devedor, não é isso que a gente verificou. Depois que ela for instaurada, o juiz vai intimar as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo que fixar. E somente vai nomear o perito se não for possível decidir de plano. Em caso de necessidade de produção de prova pericial, será observado no que couber o procedimento da prova pericial. Então aqui você tem a seguinte lógica. Qual foi a lógica do legislador quando ele estabeleceu esse regramento? Ele vai determinar que as partes juntem documentos, pareceres elucidativos que possam auxiliar, né, na definição do valor. Esse prazo, o código já diz que prazo é esse ou o juiz ele pode fixar, né? O código ele traz que vai ficar a critério do juiz. Por quê? Porque isso vai depender muito da natureza, da complexidade do caso, né? Se você tiver um caso, por exemplo, envolvendo um acidente de trânsito, de um coletivo, com 50 carros, que foi ali engavetamento, o código poderia já colocar que em 5 dias as partes vão ter que juntar os documentos necessários. Não haveria tempo hábil para isso. Então, o código ele dá essa abertura, dá essa maleabilidade, justamente para que, no caso concreto, o juízo possa aferir o tempo que vai ser necessário para que as partes providenciem a juntada desses documentos ou desses pareceres. E ele vai nomear perito necessariamente ou ele só vai nomear o perito se os documentos juntados não forem elucidativos o suficiente. Também aqui é uma mudança que o código, que o CPC de 2015 trouxe em relação ao procedimento do CPC de 73, porque aqui ele fala que só vai ser realizada a perícia se os documentos juntados não forem suficientes para elucidar, né? No CPC anterior, necessariamente você tinha como uma parte do rito procedimental da liquidação a realização de perícia. E aqui ela só vai ser necessária, só vai ser instaurada se os documentos juntados não forem suficientes. Mas se realmente for necessária a perícia, daí em diante, como que vai ser? O que o código diz é que daí em diante vai ser observado o procedimento da prova pericial. Vai nomear perito, vai questionar se o perito aceita o encargo, vai fixar honorários, vai abrir prazo para as partes apresentarem os quesitos ou para indicarem assistente técnico. Enfim, vai observar o procedimento da prova pericial. Certo? Mas não necessariamente a prova pericial vai ser designada. Ela só vai acontecer se não for suficiente a juntada dos documentos. O juiz na decisão interlocutória foi omisso, não mencionou nada de prazo. Qual vai ser esse prazo? Aí vai se aplicar aquela regra geral do código, que é a 218, que é aquele prazo de 5 dias, quando não tiver sido estipulado um prazo diverso. E aí, o que eu mencionei, no CPC de 73, quando a liquidação por arbitramento era pleiteada, era iniciada, o juiz já nomearia o perito desde o início. E aí você tem aqui uma diferença com relação ao CPC de 2015, porque no CPC de 2015 essa perícia não é realizada a priori, né, de plano. E a audiência? O CPC de 73, ele expressamente mencionava a audiência a existência de uma audiência na liquidação por arbitramento. Estava lá no artigo 475D, né? Parágrafo único. O CPC de 2015 não menciona a audiência, ele quis ao máximo enxugar o procedimento da liquidação por arbitramento, né? A perícia só vai ser designada se for necessária, não sempre. Enfim, ele quis tentar simplificar o rito. E aí gerou essa discussão. Cabe audiência, não cabe audiência? Aqui a solução é mais uma interpretação teleológica do CPC, como a gente já mencionou. A conciliação, na verdade, os meios alternativos de solução de conflitos são vetores muito fortes do CPC, né? Estão lá no artigo 1º, nas primeiras
nas primeiras regras do código. Então, o que a gente tem é isso. O que deve ser tentada a conciliação, o meio alternativo de solução de conflitos, a qualquer tempo, e não seria diferente no procedimento de liquidação, né? Embora não haja uma previsão expressa. E agora a gente vai falar um pouco da liquidação pelo procedimento comum. Quando é cabível a liquidação pelo procedimento comum? Ela está descrita lá no 509, inciso 2, e ela vai ser cabível quando for necessário alegar e provar um fato novo. Lembra que a gente conversou no início, quando a gente estava falando sobre em que consiste a liquidação? A gente falou que a liquidação ela vai ser aplicável, uma das hipóteses em que ela vai ser aplicável vai ser quando os danos eles ainda estão se produzindo na vida das pessoas, né? Então, não é possível definir ainda o valor, porque os fatos ainda estão acontecendo, né? Então, nesse caso, ele vai definir como a liquidação pelo procedimento comum, que é a antiga liquidação por artigos do CPC de 73, né? Mas você pode se questionar, o que é o fato novo, né? Qual é o conceito de fato novo para que a gente gere aí a incidência da liquidação pelo procedimento comum? O fato novo ele é definido como um fato que é relacionado ao quantum da obrigação, né, ao valor a ser pago, é aquele que aconteceu depois ou que aconteceu antes, mas gerou consequências depois do provimento sob liquidação, né? Então, a condenação em reparação de danos por erro médico, por exemplo. A pessoa se submeteu a várias cirurgias, mas ela ainda está fazendo fisioterapia, ainda talvez precise de um diagnóstico sobre a existência de alguma sequela, a necessidade de realização de uma nova cirurgia, enfim, algo que aconteceu após a sentença, né, o provimento jurisdicional, ou que aconteceu antes, mas que ainda está gerando consequências. É isso que deve ser encarado, deve ser definido como, deve ser compreendido como um fato novo. E qual que é o procedimento dessa modalidade de liquidação? Então, nessa modalidade de liquidação, o requerido, né, a parte contrária, vai ser intimada na pessoa do advogado ou da sociedade de advogados, para querendo apresentar contestação no prazo de 15 dias, observando-se em seguida no que couber as regras do procedimento comum. Então aqui você vai ter realmente quase que, a gente viu, a natureza da liquidação de sentença é uma natureza cognitiva, né? Ela não tem natureza executória, de constrição patrimonial. Aqui você vai ter quase que uma prorrogação ali do jogo. Um segundo tempo ou, enfim, o jogo de volta vai voltar aqui, vai ser citado, vai apresentar contestação e aí vai seguir o rito no que couber, o rito do procedimento comum. Citado não, intimado, e há aqui a intimação na pessoa do advogado, né? Mas ele é mais dispendioso, ele é mais demorado, né? Você viu que o outro era intima, junta documentos, vê se vai precisar de perícia ou não e decide, né? Esse, ele tem um rito um pouco mais demorado mesmo. Aqui a gente traz uma questão também para falar sobre liquidação, porque eu acho que, pelo menos na minha vivência, é uma matéria que a gente não vê muito na vida prática, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de visualizar, né? Então vamos. Tá muito pequeno essa, né? Consegue dar um zoom? Então, vamos lá. Ele pede pra gente marcar como verdadeiro ou falso as seguintes afirmações sobre liquidação de sentença de acordo com o CPC. E ele traz 4 itens pra gente marcar. O primeiro diz o seguinte: quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação a requerimento do credor ou do devedor, por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação, ou pelo procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato novo.
Essa eu não consegui achar, a gente não conseguiu achar nenhum erro. Ele definiu exatamente o que a gente viu até aqui, né? Então, essa está verdadeira. Ela sendo verdadeira, quais itens que a gente já eliminaria? A gente já eliminaria aqui... E líquida. Eu eliminaria a A, a B e a D. Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos no prazo máximo de 15 dias e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se no que couber o procedimento da prova pericial. O que está errado nesse item? É o prazo, né? A gente mencionou que o prazo é o que o juiz fixar. Porque vai depender da complexidade do caso. Então, essa tá falsa. Espera ainda. Essa primeira é V e a segunda é F, né? Então é E. Já tem certo que é a E? Que é verdadeiro. Certo. Mas vamos terminar mesmo assim ou já querem ir para E? Hã? Certo, vamos lá. A liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso, procedendo-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes. O que vocês acham dessa? Essa é verdadeira, né? Nesse caso, a gente viu que ela pode ser, inclusive, instaurada quando houver recurso com efeito suspensivo, né? E aí, se o recurso está pendente, como é que você vai instruir? Por isso que ele menciona, vai em autos apartados, né? Então, essa tá verdadeira, né? Isso tá confirmando o nosso gabarito até agora, né? E a última, quando na sentença houver uma parte líquida e a outra ilíquida, não é lícito ao credor promover simultaneamente a execução daquela e a liquidação desta. Essa tá errada, né? Por quê? Porque quando você tiver uma sentença com uma parte líquida e a outra ilíquida, você vai poder sim executar uma parte e liquidar a outra. Então essa tá errada. Nosso gabarito foi V, F, V, F. É a E, né? Vamos ver. Certinho. Acertamos. Antigamente precisava pedir a expedição de uma carta de sentença. Ainda é para liquidação, né? Olha, se você tiver ainda um recurso pendente, talvez você precise... Sendo tudo digital, você consegue extrair só as principais peças, porque aí você vai conseguir instaurar o incidente ali com as principais peças, né? Agora, se a liquidação tiver sido instaurada sem recurso pendente, você consegue fazer, não há necessidade da expedição da carta. O código não traz essa obrigatoriedade, não. E aí, assim, eu até coloco aqui os artigos que estão em cada assertiva, para a gente ver o quanto ainda é cobrado. A gente tem, em concurso de defensoria, a gente tem, principalmente na Defensoria de São Paulo, uma visão bastante crítica do candidato, né? Assim, a tendência é que seja cobrado menos a literalidade, mas em matéria de processo civil, você ainda precisa muito da letra da lei, ali, do que está escrito realmente no... E na prática mesmo, acho que isso ainda também auxilia realmente no nosso dia a dia de trabalho, né? Aqui eu trago outra questão. É uma questão que fala sobre liquidação também, e ela vai dizer o seguinte: sobre liquidação é correto afirmar: A. É julgada por meio de sentença. O que vocês acham? É uma sentença? O provimento tem natureza jurídica de sentença? Estamos na dúvida? Vamos ver as outras. A. B. Quando ela é realizada por arbitramento, sempre será necessária a perícia? Essa aí não tem como, a gente já viu que não. C. O devedor não possui legitimidade para requerê-la? A gente já viu que ele pode ter interesse, né, princípio da cooperação, a gente até falou, às vezes ele não quer
atrasar ainda mais o correr do processo. Então, essa também está errada. AD, é cabível para obrigações fungíveis. A gente viu no início que a liquidação ela só é cabível para a obrigação de pagar. E a obrigação de pagar, ela é fungível? Em regra, ela é fungível, né? Porque o que é fungível é tudo que pode ser trocado, é o que não é único, digamos, né? E aí, pagar, se me pagou de qualquer jeito que foi, mas pagou, meu irmão, então é fungível, né? Você fala de uma obrigação fungível, então, de fato, ela é fungível, mas ainda assim, na prova mesmo, a gente teria dúvida ainda entre a A e a D, né? E a E, o resultado nunca pode ser zero. A gente já viu que pode, que existe a liquidação igual a zero, né? A gente ficaria em dúvida entre a A e a D. Aqui, eu acho importante a gente relembrar os conceitos de sentença e de decisão interlocutória. Por quê? Porque é disso que vai definir aí qual é a natureza jurídica do nosso recurso, né? A sentença, ela vai estar lá, acho que no 203, se eu não me engano, depois a gente pode ler com calma. O legislador ele vai definir como é tudo aquilo que extingue a fase de conhecimento ou a fase de execução, né? E, por outro lado, a decisão interlocutória vai ser definido, também está lá no 203, como um provimento jurisdicional que decide uma questão do processo, mas que não põe fim, né? Que não extingue. A decisão da liquidação... E, por outro lado, também outra coisa importante. Lá no 1015, que é aquele artigo clássico que vai falar do rol do agravo, que foi super polêmico, se era um rol taxativo ou não, qual era a vontade do legislador. Lá no parágrafo único do 1015, ele vai dizer que vai caber o agravo, ele vai definir o rol, mas no parágrafo único ele vai dizer que vai caber o agravo na execução, na liquidação, no inventário, porque a lógica do legislador foi o quê? São procedimentos em que não vai ter momento para os autos subirem por meio de uma apelação, né? No cumprimento, você já teve a oportunidade, você já tem um título executivo, né? No inventário também, é um procedimento de jurisdição voluntária, então não faria sentido. Então, a liquidação, a decisão que decide a liquidação, ela não é uma sentença. A gente não considera como uma sentença. O nosso gabarito, então, seria o D, né? Vamos ver se faz sentido mesmo. Então, é isso. Aqui eu trago os artigos que estão relacionados a cada item. E a alternativa A, que seria aquela que a gente ficaria na dúvida, que nos deixaria um pouco em dúvida, a alternativa A, ela é respondida pelo artigo 203, parágrafo 2º, e pelo 1015, parágrafo único. O 1015, parágrafo único, é aquele que vai trazer o recurso cabível contra a decisão interlocutória proferida em sede de liquidação, que vai ser o agravo de instrumento. E o 203, parágrafo 2º, eu imagino que seja o dispositivo que vai definir a sentença, né, o conceito de sentença ou o conceito de decisão interlocutória. Mas, enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que eu vou dar uma parada, porque a gente vai começar a falar a gente encerrou liquidação e a gente vai começar a falar de cumprimento de sentença. Para a gente não misturar, a gente interrompe agora um pouco antes faz o nosso... Beleza?